Segundo bloco do programa Bate-Papo, estamos de volta aí hoje para falar sobre, conforme falei na abertura do programa, sobre a arte da luthieria, como a gente pode falar, que é a confecção de instrumentos, né? Antigamente se falava muito na luthieria de instrumentos de corda, eram apenas instrumentos de corda, violinos, violoncelos, aquela coisa toda, mas hoje a luthieria está até mais avançada, se faz instrumentos de percussão, cuíca, pandeiro, porque graças a Deus as técnicas também estão permitindo que isso se avance. Para falar sobre essa arte de luthieria, claro, a gente está recebendo aqui hoje o Dr. Manuel Loureiro, que é advogado por profissão, vamos dizer assim, advogado por carteirinha, por OAB, e luthier por coração, por vocação, né? O coração de amor, né? De amor, né? A profissão do amor é a luthieria, né? Que faz a gente... É verdade. Faz mover a motivação. Advogado é a questão da OAB. É quase que um vasodilatador, né? É a válvula de escape, a luthieria. A válvula de escape é a luthieria. Deveria ser até o sustento, né? No Brasil a gente fala tanto da vocação poder sustentar a gente, mas na verdade essas coisas acabam ficando virando hobby, né? Sem esquecer que a economia de escala hoje ela está movida por várias indústrias enormes de instrumentos espalhados pelo mundo, que começaram com o primeiro passo, alguém construindo um instrumento para poder produzir economia de escala. Economia de escala, como a de Jorge hoje, que tem 6 mil instrumentos mensais e tem 200 funcionários, mas a de Jorge foi o luthier que começou lá. E tanto outros como a própria Del Vecchio, né, na época, né, Rei dos Violões, Atonante, enfim, por aí vai. Por aí vai. Então vamos falar muito sobre a questão da luthieria, né, que saiu do termo Lut, que o lut é um alaúde em árabe, né? Lut quer dizer... Lut, hebraico, sei lá. Essa origem, ela é meio assim, ela há várias opiniões, várias correntes, né? Mas o francês até, ele, vamos dizer assim, ele aclimatizou essa questão, e o luthier é um termo francês como lutaia na Alemanha, enfim. É a atividade de construir instrumentos que veio logo no início da Idade Média, veio se projetando, né, no período renascentista. Exatamente, ela começou a se evidenciar. E aí os cravos, né? Quer dizer, já se fabricava cravos, depois os alemães. Deve ter luthier no céu pra caramba também. Todo anjo que aparece com aquela harpa, aí deve ter muito luthier lá no céu também. Principalmente lá, né? Aqueles instrumentos de corda. No século XVII que a profissão ficou mais profissionalizada, vamos dizer assim, com ela começou a ser divulgada de uma forma mais profissional quando alguns se evidenciaram, se projetaram, como o próprio Stradivarius, que ele era um estudante de violino e resolveu pesquisar o porquê que o violino tinha aquela sonoridade. E começou a construir alguns instrumentos testes, que aliás dizem, né, que não tem um registro oficial. Acho que os primeiros foram um fracasso. E ele voltou para a bancada, pesquisando instrumentos, usando madeiras mais secas, mais específicas, como agnello, enfim, madeiras mais específicas para esse tipo de instrumento. E acabou fazendo um dos melhores instrumentos do mundo em termos de sonoridade. Existem 3 teorias, né, sobre os instrumentos Stradivarius, né, que tem... A primeira teoria era porque no verniz tinham cinzas vulcânicas no verniz. Atribuíam isso aí à sonoridade do instrumento, porque tinham cinzas vulcânicas no verniz. Também não foi aceitável. Essa primeira teoria também não faz sentido. Né? Hoje a técnica já derrubou essa tese. Derrubou essa tese. A segunda teoria é que ele usava madeira de navios naufragados. Navios estavam naufragados há muito tempo, a madeira ficava aquela madeira como madeira de aquário hoje, aquela madeira cristalizada, petrificada. Isso. Mas essa teoria também não foi aceita, é engraçado. Não foi abandonada, vamos dizer assim, porque eles não tinham como testar isso na época. Mas tem um contraponto nisso, porque hoje a grande sonoridade de instrumentos, talvez a metalização faz o grande timbre. Talvez aquela madeira cristalizada, né, petrificada, poderia dar um timbre melhor. Né? Eu vou até me permitir fazer uma observação, vou abrir um parênteses. Nos Estados Unidos nasceu uma pessoa chamada Leonidas Clarence Fender. E ele, um dia, por fabricar só na parte da indústria eletrônica, os melhores amplificadores da época, com uma marca chamada Music Man, e ele começou a fabricar isso e conheceu uma pessoa em Scottsdale, no Texas, chamada George Fullerton. E o George Fullerton era um fanático por essa questão de instrumentos, mas ele não tinha essa habilidade. E um dia resolveram se unir e começaram a pesquisar. Veja só, as madeiras, elas ficavam durante o inverno rigoroso de 30 a 40 graus negativos, submersas. Depois elas eram retiradas e colocadas
ao ar livre, pegavam 60 graus positivos. Frio, água, calor. Frio, água, calor. Então eles começaram a observar que uma prancha de madeira que tinha 30 centímetros, depois de uns 15, 20 anos, ela chegava até a 18. Então essa secagem natural, essas madeiras foram armazenadas, datadas, sob que condições, tinha um histórico descritivo dessas madeiras e tal. Foi o que eles usaram para fabricar os primeiros instrumentos. Da Fender. A Fender foi precursora nessa fabricação com esse tipo de instrumento. E essa madeira se chamava Swamp Ash, uma árvore de ash americana, origem americana, mas que Swamp, como madeira de pântano, eles utilizavam a mesma técnica de secagem para outras madeiras, tipo maple e tudo mais. Então, os primeiros instrumentos da face do planeta fabricados pelo Fender, pelo Léo Fender, até hoje é uma guitarra consagrada, quer dizer, no mundo dos instrumentos, 90% do rock que existe no planeta tem uma Fender por trás. A paletinha, né? Fender é sinônimo de instrumentos de qualidade. Com certeza. Na verdade, confirma até a terceira teoria, que é a que prevalece até hoje do Stradivarius. Foi a mesma linha. Que eram as madeiras do inverno. Madeiras sem querer, talvez, mas o Antônio Stradivarius, ele conseguiu pegar instrumentos, madeiras que tinham nessa época. Muito gelado na Europa, frio, né? Exatamente. Aquele frio na Europa. Aí talvez essa seja a tese ou a teoria, hoje, de acordo com as análises mais técnicas, mais sofisticadas, dele ter alcançado o sucesso. Não digo por sorte, e pesquisa foi aquela loteria ciência, né? Exatamente. É bom a gente então, falar. Ele já tinha o dom, porque a loteria sem esse dom não vai a lugar nenhum. Você pode estudar à vontade, mas se você não trouxer consigo aquele dom, você não consegue externar, potencializar essa coisa. Enfim, e ele reuniu de cara assim uns 3 componentes básicos, né? Primeiro, a madeira, o dom que ele tinha em selecionar e a capacidade de construir ou de reproduzir com melhor qualidade aquilo que já existia. Daí o sucesso. E, infelizmente, ele só fabricou 17. Né? Os Stradivarius. São uma série de 1.100 instrumentos, que são os famosos Stradivarius aí, relíquias, né? Até mas hoje. Com aquelas madeiras que ele conseguiu reunir e tal. Então depois ele começou a pesquisar em outros. Mas o passo inicial, o primeiro pontapé, ou seja, o primeiro passo da corrida de 100 metros e depois da maratona, ele só conseguiu fazer com aquelas madeiras que ele tinha. E depois vieram outras madeiras substituindo, né? Quer dizer, enfim. E o Stradivarius hoje é um instrumento cobiçadíssimo. Cobiçadíssimo, né? Só foram lançados 1.100, 1.700, no ano de 1.700, ele produziu 1.100 instrumentos que são relíquias, aí acho que deve ter no máximo 500 hoje. Eu não sei bem ao certo, não lembro assim, mas um desses primeiros, tem 2 que estão sumidos. Um está na mão de um solista numa orquestra nos Estados Unidos, até recentemente ele esqueceu de um táxi. Saiu na televisão uma reportagem específica e o motorista do táxi preocupadíssimo porque ele largou o violino dentro com a pressa e depois começou a pesquisar, enfim, era visto das orquestras e acabou chegando ao verdadeiro dono e tudo. Um instrumento que foi avaliado em $1.800.000. Muito dinheiro. Vamos ouvir um pouquinho de música então. Quem que está aí hoje? Vamos ouvir então o Expresso Santiago. Um show para vocês, Expresso Santiago, também pela primeira vez no programa Bate-Papo. Daqui a pouquinho a gente já falou um pouquinho da história aí da luteria, da arte de se construir instrumentos. E no segundo bloco, então, vamos falar um pouco mais tecnicamente sobre os instrumentos e também do trabalho do Manuel aí. Vamos começar no terceiro bloco a falar sobre isso. Então, com vocês agora, Expresso Santiago, e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um bloco do programa Bate-Papo. Valeu, Pinguim. Obrigado pela sua oportunidade de estar no seu programa. E vamos fazer um som para vocês agora, uma música do Stevie Wonder chamada Isn't She Lovely? Said the man